Acharam Marcos 5, capítulo 5, versículo 21? Amém? Nós vamos ler essa passagem, preste bem atenção no que o Senhor tem a falar. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o a grande multidão que o apertava. Versículo 35, eu quero pular para o versículo 35, os irmãos continuam acompanhando a leitura juntamente comigo. E diz assim: estando ele ainda falando, ele, Jesus, chegaram alguns dos principais da sinagoga, e quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse: não temas, creia somente. Amém? Glória a Deus. Você vai interceder, levantar suas mãos aqui em direção do altar nesse momento, vai interceder pela minha vida, para que o Espírito Santo de Deus fale ao vosso coração. Senhor, meu Deus, nós estamos na sua presença, meu Pai, e queremos te pedir, meu Deus, fale ao nosso coração. Cumpre, Senhor meu Pai, conforme tudo aquilo que a tua palavra, Senhor meu Pai, precisa cumprir. Tudo que ela precisa, Senhor meu Pai, o Senhor há de fazer. Em nome do Senhor Jesus, abre o coração do teu povo, repreende a distração e esteja, Senhor meu Deus, abençoando a sua igreja nesse primeiro culto do ano, e seja um ano de 2024 regado e limpo pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você glorifica a Deus, tome o seu assento, para que nós possamos começar a ministrar. Tentarei ser breve. Puder pôr um fundo para mim, irmão? Aí nós vamos ministrando juntamente aqui. Aí põe um outro. Pode ser outro. Nós estamos aqui em Marcos 21 e nós entendemos alguma coisa. Muitos conhecem a história de Jairo. Muitos sabem quem é Jairo. Essa mensagem não é nova. Você no ano passado já deve ter ouvido alguma coisa a respeito disso. E Jairo era o principal da sinagoga. E o que significa o principal da sinagoga? O principal da sinagoga, irmãos, é muito simples. A sinagoga era a igreja da época a qual os crentes, os judeus, se reuniam. E como principal da sinagoga, Jairo era nada mais, nada menos do que o principal da igreja, aquele que estava à frente dos cultos. Todos sabiam que era Jairo, porque Jairo era aquele que estava em cima do altar, era aquele que estava lá sempre na liturgia dos cultos. Ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa abençoada. Obrigado, meu irmão, aqui está ótimo. Mas, apesar dele estar fazendo a obra de Deus, estar à frente da sinagoga, ao qual Jairo era responsável, uma doença atemorizou a casa de Jairo. Os irmãos conhecem, eu só quero repassar para que vocês entendam as coisas que Deus quer falar hoje. Qual era essa doença? Sua filha, de apenas 12 anos, estava muito doente, prestes a morrer, ou caminhando para a morte, e nada Jairo podia fazer. Ou seja, mesmo Jairo sendo fiel, mesmo Jairo estando na igreja, mesmo Jairo orando insistentemente ao Senhor, louvando ao Senhor, fazendo a obra, o mal veio sobre o seu lar. E isso é tremendo a gente entender, porque ao mesmo tempo que o mal estava vindo sobre o lar de Jairo, Jesus estava saindo de Gadara, onde ele tinha realizado uma grande libertação de um endemoniado. E quando ele saiu de Gadara, ele estava atravessando o mar da Galileia, a chegar à região onde Jairo morava. E aí a notícia começou a rodear aquela cidade: olha, Jesus está chegando. Olha, Jesus está chegando, Jesus está atravessando. Vocês não sabem o que ele fez lá em Gadara, olha o que ele pode fazer aqui. Vamos ter encontro a ele. E essa multidão, que a Bíblia vai dizer que é eufórica, que é feliz, ela vai em direção às margens do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E eles chegam lá e ficam esperando ansiosamente Jesus chegar. E essa notícia de que Jesus estava chegando na cidade também chegou nos ouvidos de Lázaro. E a notícia, de Jairo. E ele toma uma decisão. Quando Jairo ouve a notícia, Jesus está chegando, ele toma a decisão de deixar a sua filha e ir até o mestre. Onde se qualifica Jairo nos dias de hoje? Onde se qualifica esse homem?
Será que foi negligente porque deixou sua filha? Será que ele queria deixar sua filha doente? Não, é porque ele sabia que ele não tinha nada o que poder fazer pela sua filha. Ele não podia curar, mas ele era um intercessor. E é para essas pessoas que eu quero pregar aqui hoje. Um intercessor é uma pessoa de insistência. É o que a palavra intercessor significa. Você já deve ter ouvido. Ao ministério da intercessão. Essa irmã intercede. O Espírito Santo intercede por nós. O que é um intercessor? É uma pessoa que insiste. Ele sabia que se ele deixasse a filha em casa e fosse pedir, mas ele iria pedir, o milagre ia ser concedido. Agora não pense que Jairo estava feliz. Não estava. A multidão estava feliz, mas Jairo não estava. Jairo estava deixando a sua filha à beira da morte, moribunda. Estava triste, abatido, talvez desmotivado, mas ele tinha uma convicção: se ele ficasse em casa, nada iria resolver. Era o que Jairo sabia com plena convicção. Então ele vai até onde Jesus estava, porque ele tinha fé. Eu vou dizer uma coisa, já vou começar a liberar a palavra que Deus me entregou. Existem movimentos na nossa vida, onde a nossa vontade, mediante as nossas circunstâncias, é de ficar fechado e trancado dentro de casa, não é assim? Tem momentos onde a única solução é você ficar em casa, mas em casa você não resolve nada. Tem gente que está começando a entender, em casa você não consegue resolver nada. Você vai ficar com o doente na cama e não vai fazer nada. Na sua mão não tem nada. Você não tem o dinheiro, não adianta ficar em casa. É melhor você ir aonde Jesus está. Saiba, você não resolve nada, mas pode vir atrás da solução. Onde está a solução? É aqui. Então já quero dizer, que bom que você veio aqui. Que bom que você veio hoje. Que bom que você não ficou em casa, muito bom, que bom isso. Você poderia ter ficado abatido, angustiado. O ano começou, as contas vão chegar. Você não tem solução para os problemas ainda da sua vida, mas você veio, porque esse lugar é um lugar de solução. Que bom que você está aqui, irmão. Então já que você está aqui, já que você deixou seus problemas para trás e veio adorar a Deus, então seja um intercessor nessa noite. Sabe por quê? Porque tem gente que recebe a notícia de que Jesus está chegando na cidade e acha como se fosse nada. A pessoa recebe a notícia, às vezes pelo WhatsApp, e fala: hoje vai ter um culto, é o primeiro culto do ano, Deus vai falar poderosamente. A pessoa fala assim: mais um dia, Deus vai fazer um milagre. Todo mundo diz isso no cartaz. Todo mundo escreve: a noite da libertação, é a noite da cura, é a noite disso, é a noite daquilo. Mas Jairo ouviu a notícia, não fica em casa e foi até em direção ao problema. Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada por quem já está doente. Você não tem poder de curar, mas tem aquele que tem todo o poder. O nome dele é Jesus Cristo. Ele pode. Você não pode resolver a causa na justiça. Você não tem o diploma. Quem pode resolver é ele é advogado dos advogados. Você não pode resolver a doença porque você não é médico, mas quem pode resolver é ele, que é o médico dos médicos. Você não tem dinheiro, mas ele é o dono da prata. Jesus pode curar, pode libertar, pode fazer, pode restaurar, pode edificar a sua casa hoje. Quem crê recebe em nome do Senhor Jesus. Só quem crê, só quem sabe. Por isso que é muito importante você vir até o mestre. O momento de você vir até o mestre é agora. Você vai receber notícia, Jesus vai curar. Então venha para a casa dele. E o Senhor estava falando ao nosso coração para observarmos algumas atitudes de Jairo. Jairo, ele chega, ele ouve a notícia, Jesus está chegando, ele vai de encontro, fala: ele pode curar. E quando ele chega, ele se prostra. Jairo, você vê na Bíblia, ele não toma nenhuma atitude, ele não conversa, ele não vai para um lugar, vai para o outro, ele não reúne o povo que estava em volta dele, ele não faz nada. Ele fica lá esperando o mestre chegar. Quando o mestre chega, ele toma uma atitude só. Quando o mestre chega, Jairo se prostra aos pés dele. E quando se prostra, ele começa a pedir insistentemente. O que é um intercessor? A pessoa que insistentemente pede. Jairo se joga no pé do Senhor e começa a falar: vem na minha casa, Deus. Vem na minha casa. Visita a minha casa. Vamos na minha casa. Ele começa a insistir, ele não fala uma, duas vezes, ele fala várias vezes:
vamos na minha casa. O texto é bem claro, ele insiste muitas vezes, vamos na minha casa. Mas um detalhe, se você não percebeu, eu vou te falar. Jairo era o quê? O principal da sinagoga. Mas mesmo sendo o principal, a pessoa mais relevante e influente da igreja da época, quando ele vê Jesus, ele se prostra, sem se importar com a sua posição social. Sabe por quê? E eu vou liberar a palavra para você. Porque quem quer milagre, quem quer ser ouvido por Deus, não se importa com a opinião das pessoas, não é verdade? Quem é o principal da sinagoga, quer ser ouvido por Cristo, vai ter que se prostrar. Aqui é diferente. Aqui quem ganha 50 mil, quem ganha 1.000 ou quem ganha 50 reais, todos eles, para ser ouvido por Cristo, tem que se prostrar. Aqui não tem maior, não tem menor, não tem maior, não tem menor. Aqui o mais influente, o mais famoso e o menor, todos eles, para ser ouvido por Cristo, precisam se prostrar. Já está falando, hoje é dia de você se prostrar. O primeiro passo de um intercessor que quer milagre. Você quer milagre esse ano, então se prostre. Segunda Crônica 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha, ora, busca a minha face, converte dos maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está falando, vocês são meu povo? Sim. Vocês chamam pelo nome de Jesus? Sim. Vocês se humilham? Sim. Vocês oram? Sim. Vocês buscam a face? Sim. Você já se converteu dos seus maus caminhos? Sim. Então o céu declara um compromisso nessa noite. O céu faz questão de ouvir o que você tem a dizer. O céu faz questão de ouvir. Você se importa com a sua terra, você se importa com o seu lar, então seja um intercessor. Declara cura sobre a sua terra hoje. Levanta a sua mão. Eu quero declarar cura sobre a sua terra. Deus falou, eu vou sarar a sua terra. Quer ser ouvido? Para de se importar com o que os outros pensam. Eles vão dizer para você, por que você está gritando tanto? Meu Deus, por que você fica girando? Por que você pula? Por que você levanta suas mãos no culto? Por que você vai adorar todo dia? Por que você fica ensaiando? Por que você faz isso? Eles ficam questionando a sua forma de adorar, mas eles não sabem o tamanho do problema que você tem em casa. É verdade ou não é? Quem questiona a nossa forma de adorar não sabe o que a gente está passando lá em casa, porque eles não podem limitar o nosso nível de entrega. Eles não sabem o que está passando. Jairo estava com uma filha morrendo, ele não estava nem aí porque ia falar dele, porque iam comentar sobre a vida dele. O principal está se ajoelhando e está rogando, porque o problema na casa dele impede aquele limite de adoração. Deus está falando, Deus não resiste a um coração humilde, que insiste na presença dele. Então levante as suas mãos sem medo, sem medo, sem medo de ser visto. Glorifica o nome do Senhor Jesus, sem medo do julgamento, porque ninguém sabe a prova que você está passando. Quando eles te virem chorando na igreja, vão dizer, por que está chorando? Não sabe a prova que está passando. Por que está gritando? Não sabe a prova que está passando. Ana estava lá, falando como se fosse bêbada, como se estivesse embriagada. Ele não entendeu, porque não sabia o que ela estava passando. Só quem pode falar a sua forma de adorar é o Espírito Santo. Então levante sua mão, dá liberdade para o Espírito Santo de Deus. Faça-se ser ouvido por Ele. Por isso que a gente não se importa, irmão, não se importa. A filha dele estava moribunda. Você acha que ele ia se importar com quem estava olhando? Quem estava tirando foto? A filha dele estava prestes a morrer, estava se esvaindo a vida dela. Todo mundo já tinha decretado, vai morrer, não tem o que fazer. E nessa palavra moribunda, o Senhor me levou para Lucas 7, capítulo 7, versículo 1 e 2. Lá também fala de uma outra pessoa moribunda. E mais uma vez sobre um outro homem que resolveu se humilhar na presença de Deus. Olha que lindo, existia um centurião. O centurião é um soldado romano que exerce influência sobre pelo menos 100 homens. Era uma pessoa muito influente. Mas esse centurião tinha um servo que ele amava muito. E a Bíblia vai falar que o servo dele estava moribundo, mais uma vez, doente e não podia. Você acha que o centurião, ou até mesmo Jairo, não tinha dinheiro para a medicina? Tinha dinheiro, tinha recursos, tinha como fazer, mas a medicina não alcançava
mas as pessoas que eles amavam estavam morrendo. Então ele também, ele foi uma pessoa que chegou e falou: está moribundo. E quantas pessoas nós vemos moribunda na casa de Deus? Eu estou falando a verdade, não acha que eu estou ofendendo, não, eu estou dizendo a verdade. A pessoa, ela está com a vida dela se esvaindo em cima da cadeira do púlpito da igreja. É verdade, a pessoa, ela não tem ânimo para nada, ela não tem vida, ela está prestes a morrer, não participa do culto. E aquele centurião se importou tanto com essa pessoa que ele não deu bola, ele não deu opinião para quem ia falar dele. Ele, como romano, como centurião, como autoridade, se prostrou nos pés de Jesus. E quando Jesus falou: eu vou até lá curar, ele falou: não, nem precisa o senhor vir, eu não sou digno, uma palavra só basta. O senhor falou: nunca vi tanta fé, em todos os lugares quando eu vi, eu não vi uma fé como desse homem. Então vá, sobre a sua palavra o servo já está curado, já está curado, já está curado. Hoje é dia que Deus vai dar vigor ao cansado, força ao abatido. Para o centurião bastou uma palavra, e eu vou liberar essa palavra para você hoje. Jesus tem poder. Eis que receba essa palavra aqui hoje. A palavra dele tem poder. A sua fé pode curar quem está na casa, sem nem mesmo eu ir à sua casa, o pastor ir à sua casa. Somente a palavra liberada do altar pode transformar a sua vida. É pouco glória para quem quer ter a vida transformada, é pouco aleluia para quem crê na palavra de Deus. Foi tanta fé, foi tanta insistência, que Jesus foi com ele. Jesus seguiu a Lázaro nessa insistência. Agora entenda isso, que isso é profundo da parte de Deus. Jesus não tinha marcado previamente uma visita na casa de Jairo. Não estava no roteiro, não estava no caminho da sua missão, não estava na sua agenda. Se não tivesse uma agenda, não estaria. Mas o texto é muito claro em dizer: Jesus foi ter com ele. Jesus foi com ele. E olha o que o Senhor manda ministrar. Tem pessoas que são tão intercessoras, elas oram tanto, elas são tão insistentes, elas buscam tanto milagre, que o itinerário celestial muda a sua rota para atender a voz do adorador que está insistindo na presença de Deus. O Senhor está falando: tem pessoas, e não acho que isso é heresia, que o céu, fazem o céu mudar o relógio, fazem o sol parar, o plano, a liturgia do culto, tudo é mudado por causa do adorador que está insistindo na presença de Deus. Olha o tamanho do poder de um adorador, olha o tamanho da pessoa que fala: Jesus, entra na minha causa, entra na minha causa. Aí a missionária preparou um louvor, ensaiou a tarde toda, chega aqui para cantar, muda o louvor por causa que o adorador pediu, e Deus fala: agora vai cantar isso. O pregador estudou a tarde toda, mas aí chega para pregar, Deus fala: muda a pregação, porque o adorador está clamando, eu tenho que dar resposta para o adorador. Aí a campanha é sobre uma coisa e muda para outra, o itinerário do culto muda, a Santa Ceia vira outra coisa, o culto de libertação vira outra coisa, porque tem um adorador que está insistindo na presença do Senhor. Eu quero saber, tem algum adorador aqui? Eu prego para crentes que querem mover o céu, quem gosta de bater, quem gosta de insistir, quem quer ser ouvido. E aí Jesus diz a esses: eu vou até a sua casa, eu te sigo. Tem momento que Deus manda uma palavra, mas tem momento que Ele mesmo vai na direção do adorador. Então faz um sinal, faz alguma coisa. Não vou te mandar fazer, não, faz alguma coisa, chama a atenção dele. Ele está de olho em você. E aí Jesus foi ter com ele, foi com ele. Jesus mudou toda a rota, todo o roteiro, todo o plano. E a multidão? Simples. Se a multidão quiser seguir Jesus, vai ter que ir onde Jairo vai também, porque Jesus está atrás de Jairo. Bonito isso, né? Olha que interessante, Jesus foi com ele. Ou seja, não é Jairo que seguiu Jesus, até porque Jesus não sabia o caminho da casa de Jairo. Quem seguiu Jairo foi Jesus. Jesus foi com ele. Jairo ia à frente guiando e Jesus indo junto com ele. E toda aquela multidão indo junto, porque Jairo era prioridade. Por que ele era prioridade? Porque ele era o intercessor. E eu vou dizer a verdade: se você olhar bem a Bíblia e meditar no Evangelho, não é todo mundo não que Deus deixa aí na frente.
Não é todo mundo que Jesus diz na frente. Na maioria das vezes ele fala: siga após mim, que você não sabe nem o que você está fazendo. Segue depois de mim, que você não tem direção para nada. Mas com o intercessor que clama o nome do Senhor Jesus, Jesus é diferente. Ele fala: olha, eu autorizo você, pode ir, onde você for, eu vou, onde você pisar, eu piso, onde você tocar, eu toco, pode ir na frente, eu confio em você. Você é um homem de Deus, você ora, você prega, você jejua, você se consagra, você vai à minha casa, pode fazer, que eu assino embaixo. É como ele falou com Josué, no capítulo 1, versículo 3: todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar como herança. Não era o lugar que Deus mostrava, não era qualquer lugar. Onde Josué falava assim: eu quero aqui, pisou, Jesus falava: está aqui, sua herança, pode pegar. Tem intercessores aqui que querem guiar Jesus até a sua casa? Tem alguém que quer guiar Jesus até a sua casa? O Senhor está falando, tem muita gente que deixou de fazer as coisas com o voluntariado da presença de Deus. Você atropela o andar de Cristo, mas Deus está falando: pode ir, assina, sem medo, sem temor. Onde você colocar a mão, eu vou curar. Onde você profetizar, eu vou fazer. Onde você pregar, eu vou evangelizar, converter. Não tenha medo. Se Jesus mandou você ir, você sabe o caminho da sua casa, sabe ou não sabe? Tem alguém aqui que não sabe o caminho de casa? Todo mundo aqui sabe. Jesus está falando: me leva até a sua casa, me leva até a sua casa hoje. Leva a minha casa, me leva até a sua casa, me leva até os seus parentes, me leva até aqueles atribulados, me leva aos oprimidos, me leva aos angustiados, me leva aos enfermos, me leva. Mas aí no meio do caminho algo interessante aconteceu. Jairo estava com pressa, levando Jesus, sabia o caminho, direito. Jesus pegava a direita, a esquerda, Jesus pegava a esquerda, reto, e ia seguindo Jairo. Mas aí do nada Jesus para, e ele diz: alguém me tocou. Os irmãos conhecem, né? Jesus para, o Senhor estava no caminho, ia fazer o milagre de Jairo. Jairo já estava assim: olha, pronto, o problema está lá, mas eu estou levando Jesus da minha casa, mais alguns quarteirões a gente chega lá, está tudo certo, vai dar tempo, eu acho que a minha filha está bem, vai dar tudo certo. Só que aí Jesus para. Deus já tinha falado naquela multidão, havia muitas pessoas precisando. Jairo foi contemplado lá na praia. Quando ele intercedeu, Jesus já falou: eu vou com você. E quando Jesus vai com você, o milagre já está decretado. Você sabe disso, né? Eu preciso te falar isso. Quando Jesus vai com você, o milagre está decretado, já está acontecendo. Mas alguém no meio da multidão precisava mais, tinha mais urgência, e mais, ele tinha uma ousadia. Quem que era? Uma mulher. Uma mulher tinha uma ousadia tão grande, e ela precisava tanto, que ela simplesmente se jogou no meio da multidão e tocou a orla do próprio mestre. Por quê? Porque ela vivia um problema, um fluxo de sangue do seu ciclo que não parou desde os seus 12 anos, e já estava há mais de 12 anos com ela. Todos os meses, incessantemente, não parava, e as forças delas iam indo embora. Era uma coisa diferente. Naquela época ainda ela por se tratar de impureza, né? Não é mais traduzido assim, mas naquela época era impuro. Então ela tinha que ficar isolada. Então era mais de 12 anos isolada, mais de 12 anos sozinha, mais de 12 anos sangrando, mais de 12 anos sendo atribulada, mais de 12 anos. Você acha que uma pessoa dessa não se joga na presença de Deus? Tem gente que fica esperando Deus falar. E quando você ficar esperando Deus falar, você vai ficar assim: ó, Deus, fala o meu nome, revela meu nome na boca da missionária. Você fica esperando. Fala comigo o louvor que eu estava pensando hoje. Diz o pregador apontar o dedo para mim. Você fica esperando. Uma hora a palavra vai ser liberada para você. Mas tem pessoas que estão tão aflitas, e elas são tão ousadas, que elas não se importam se falaram o nome dela ou não, se apontaram para ela ou não, se falaram para ela levantar ou não, se citaram ela no altar ou não. Elas precisam tanto de Deus que elas se jogam na presença do Senhor. Não precisa de nada. Não precisa de pregador famoso, não precisa de louvor, não precisa de campanha, não precisa de nada. A pessoa, ela quer tanto Deus que ela se joga. Adivinha quem recebe o milagre primeiro? Aquele que se joga, aquele que se lança. O Senhor está falando: tem pessoas que se jogam na presença dele, tem pessoas que estão precisando, tem pessoas que estão precisando. Você ficar esperando citar o seu nome, você vai ficar aí a noite toda. Eu conheço só uns 5, 6 dessa igreja. Mas se você se jogar na presença do Senhor, você é capaz de receber o seu milagre instantaneamente. Olha o poder de quem se lança, olha o poder de quem se joga.
a pessoa mesmo Jesus não liberando a palavra, ela foi a única que saiu virtude de Cristo e curou ela mesmo sem Jesus saber quem ela era. Ela não tinha forças para cantar, não tinha força para orar, para fazer campanha, mas ela se arrastou. E quando Jesus foi tocado por ela, Jesus parou e falou: olha, alguém me tocou com fé, alguém me tocou com fé, alguém me tocou com fé, porque tem gente que precisa de Jesus agora. Quem precisa de Jesus agora? Eu preciso. Tem problema que não dá para esperar. Então eu vou ficar esperando o altar falar comigo? Não, eu me jogo. Sabe por quê? 12 anos aquela mulher estava aflita. 12 anos. Agora, se você não reparou na palavra, eu quero te trazer a atenção para um detalhe. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Só que a filha de Jairo não estava 12 anos doente. Num período, talvez um pouco anterior, uma semana, um mês antes, não sei. Mas não era, porque senão a Bíblia teria dado esse detalhe. Não era a vida toda, não nasceu doente, ela ficou doente. Mas essa mulher já estava 12 anos doente. E agora você consegue imaginar que essas duas viviam ao mesmo tempo. Uma menina que nasceu e estava crescendo até os seus 12 anos. Conforme ela ia, ela aprendeu a ler, escrever, andar. Ela ia se desenvolvendo, crescendo. Seu pai era da sinagoga, com certeza tinha uma vida espiritual, dia a dia com Deus. Mas ao mesmo tempo que essa menina ia crescendo, aquela mulher ia desfalecendo. Elas moravam no mesmo lugar. Está entendendo o mistério? Elas moravam no mesmo lugar. Mas aí, quando a menina completava o primeiro aninho, cantou parabéns, olha que felicidade, a mulher falava: meu Deus, já tem um ano que eu estou nesse fluxo. Quando a menina completou 5 anos, fez aquela festa com os amigos, mas a mulher já estava 5 anos no fluxo, já tinha provavelmente acabado as suas economias. Quando a menina fez 12 anos, estava feliz com sua família, aquela mulher já estava 12 anos precisando. E aí aconteceu isso. Tem pessoas que estão precisando porque estão sofrendo apenas uma semana. É assim, 2 semanas, aí vem na igreja e são curados. Mas tem pessoas que estão há 10 anos pedindo milagre, 12 anos pedindo milagre. E Deus mandou trazer uma palavra para você. Não importa se você está sofrendo desde semana passada, ou há 10 anos que você está pedindo para Deus. Deus é o mesmo e a solução é a mesma. Quem curou a mulher de 12 anos foi Jesus. E quem vai curar a filha de Jairo, que estava apenas alguns meses doente, também é Jesus. Jesus pode curar todos. Não é só você que tem problema, não. Às vezes você vê alguém recebendo milagre e fala: nossa, mas tem 3 meses que esse irmão está na igreja e está recebendo milagre. Eu estou aqui há 10 anos e não estou recebendo. Calma, a solução vai chegar. E é para todo mundo. Jairo com pressa, Jesus parado, Jesus fazendo toda aquela entrevista. O que aconteceu, mulher? Quem me tocou? Multidão aperta. Vocês conhecem, não vou entrar em detalhes. De mim saiu virtude. Ela falou: eu toquei, eu já gastei minhas energias, estou há 12 anos sangrando, mas hoje eu recebi o meu milagre. Disse: a tua fé que salvou. Amém. Mas existe um problema, que Jairo estava com pressa. Jairo estava levando apressadamente, ele tinha pouco tempo, a contagem dele também estava chegando no fim. E aí Jesus parou. Agora eu te pergunto para você: o que você vai fazer quando você está com pressa e quando Jesus resolve parar? Você estava na frente, você estava guiando Jesus até a sua casa, o plano estava traçado, o caminho já estava predestinado, você sabe, você cronometrou, 5 minutos eu estou em casa, está tudo certo. Só que do nada Jesus para. Você está seguindo, Jesus parou para atender a mulher que estava precisando, que teve coragem de se lançar nos pés dele. E aí o que você faz? Eu vou dizer a verdade: fique parado também. Sabe por quê? Porque Jairo sabia o caminho da casa. Ele podia ir, ele podia adiantar, ele podia fazer alguma coisa, mas se ele chegasse na casa sem Jesus, nada adianta. É melhor você chegar na sua casa com Jesus e esperar o tempo que for, que você chegar e tentar resolver as coisas sem Jesus. Não dá. Se Jesus para, você tem que parar também. O Senhor está falando: você não pode dar mais nenhum passo sem que Jesus esteja com você, porque ir sem Jesus é fracasso. O Senhor está falando: olha, tem muita coisa que você sofreu nesse ano, porque você não esperou no ano passado, que você não esperou o tempo de Deus sobre a sua vida, que você não esperou, e aí você
você não evitou as dores desnecessárias. O Senhor está falando: espera, para de se precipitar, não faça as coisas porque você quer. Se Jesus não deixou, Ele não vai te abandonar. Se Ele falou espera, então você tem que aguentar. O Senhor está falando: tem gente que não espera, fecha negócio com gente que não é para fechar, e aí depois fala: pastor, estou desesperado, estou falindo. Tem gente que não espera, casa antes do momento e depois fala: pastor, meu marido, a minha esposa não está andando no mesmo ministério que eu, e agora o que eu faço? Tem gente que não espera e toma atitude com a própria mão, só dá fracasso, só dá derrota. Eu vou dizer, o processo da vida cristã já é muito difícil para você ficar andando sem Jesus. Você sabe o que eu estou falando, o processo já é difícil, só que aí você cria dores desnecessárias, porque você quer ir na frente. Se Jesus parou, para também, espera Ele, aguenta, Jairo, a sua filha vai ficar bem, mas não é na hora que você quer. Você fala assim: o nosso pastor liberou a palavra, é hoje que aquele marido vai largar a cerveja, é hoje. Só que aí no meio do caminho Deus fala: espera um pouquinho. Como é bom esperar em Deus. Como é bom você sentir que Deus está nos seus passos. No seu redor parece que nada está movimentando, mas aí você fala: olha, por que você está parado? As pessoas te perguntam: por que você está inerte? O que você está fazendo? Você só ora, você não resolve nada. Você só ora, você não resolve nada. Você fala: eu estou esperando. Não dou um passo sem a permissão de Deus. Nós temos que começar a pedir mais confirmação para Deus. Antigamente as pessoas oravam mais de meses para escolher um tema de congresso. Hoje é só ver o que está postando na moda e escolhe. Para pintar a igreja de uma cor, as pessoas oravam. Para poder falar: olha minha roupa, será que está agradável ao Espírito Santo? As pessoas oravam. Elas não davam passo sem a permissão de Jesus. O Senhor está falando: chegou a hora de você aprender a andar com Ele. Quando você está andando com Ele, esperando, no auge da intercessão, Jairo até está tranquilo. Jairo está lá esperando o mestre, paciente. A irmã do fluxo de sangue dando todo o testemunho para o mestre. Meu Deus, que testemunho grande. Mas Jairo está esperando. Mas aí no momento que Jesus está atendendo aquela mulher, outra pessoa chega, outro principal da sinagoga, outro crente da mesma igreja de Jairo, chega para ele e fala: não dá mais, não incomode mais os mestres. Muita gente pensa que esse que chegou seria um inimigo de Jairo, uma pessoa que ia atrapalhar a caminhada de Jairo. Na verdade não. Ele estava lá na casa de Jairo, ele estava com a menina, ele veio trazer uma notícia. O que ele veio fazer com Jairo? Falar a realidade. Não mentiu. Sua filha, que você estava levando o mestre para curar, estava doente? Está morta. É a realidade. E aí deu esse golpe. E aí talvez você pensa comigo: nossa, Jairo estava esperando Jesus dar o próximo passo, então ele estava certo, está tudo bem. Ele está orando, esperando em Deus, esperando o tempo certo para realizar o que ele precisa. Está fácil, ele vai esperar. E realmente não é fácil esperar, mas sabe o que é muito pior do que esperar? Pior do que você ficar esperando é você ter que lidar com uma realidade que contraria tudo aquilo que você espera. Olha que mistério. Você está lá aguardando em Cristo, está tudo certo. Você está lá no seu dia a dia com Cristo, orando, jejuando, estou na espera. Mas você sai da porta da igreja, você abre a porta da sua casa e a sua realidade bate no seu rosto. E parece que nada tem a ver com aquilo que você estava orando. Mas Jesus disse para Jairo e disse para ele naquela hora: não temas, creia somente. Ou vou traduzir para você, e quando eu falar Jairo, você pode imaginar o seu nome. Jairo, ignore essa realidade que está te dizendo, ignore o que estão te falando, acredite, apesar da sua realidade. É a sua realidade, Jairo. Não deixa você acreditar na promessa, porque tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você olha, não tem a ver com a promessa de Deus. Nada parece que casa, nada parece que junta. Mas Jesus trabalha acima da realidade humana, Jairo. Eu trabalho acima do que você imagina.
O meu poder é maior. E a palavra diz, a palavra de Deus, ela não volta para trás sem fazer aquilo que apraz. Então eu quero resumir a pregação hoje em duas coisas para você. Você tem duas atitudes a tomar, Jairo. Ou você desacredita de todas as promessas e vive a sua realidade, ou você ignora a realidade e começa a crer na palavra de Deus. Isso é ser crente. Ignorar não é fácil, mas é você dizer para a realidade que você está vivendo. Parece que nada está certo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se colocar e vai se levantar ao meu favor. A promessa é dita para você: você vai ser um empresário. Se olha para a realidade da sua carteira, não tem nada. A promessa diz: seu filho vai entrar por essas portas. Se olha a realidade, ele nem olha na tua cara. Como que ele vai olhar para a cara da igreja, para a cara do pastor? A promessa vai falar: você vai vencer. Mas você olha para a realidade, o exame médico diz que não. Mas começa a crer na palavra. Começa a crer na palavra. A realidade sempre vai contradizer o que você está falando. O que a palavra vai falar, você vai ouvir uma pregação, no outro dia vai acontecer tudo ao contrário. Mas ela sempre é assim, ela contraria a promessa, porque a realidade é baseada naquilo que você vê, e o milagre ele é baseado na fé que você não vê. Sabe que Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 vai dizer: a fé é a certeza daquilo que a gente espera. Ah, Jairo, está esperando, né? Então tenha certeza. E é a prova daquilo que você não vê. E aí 2 Coríntios 5, 7 ainda vai dizer: você não vive por fé, você não vive por vista, ou melhor, você não vivemos por fé e não pelo que vemos. Você está falando: para de contemplar com seus olhos carnais, comece a enxergar com olhos espirituais. O Senhor está falando: eu preciso da fé, eu preciso da fé. O que é a fé? É quando você fecha os olhos, fala: nada na minha vida parece que vai dar certo, mas a realidade não é aquilo que eu vou viver. O Senhor falava no meu coração, me fazia lembrar 2020, 2019, 2 anos seguidos eu realizei uma viagem missionária que eu achei que eu nunca poderia realizar, e realmente não poderia. 2020, 2019, morando em Curitiba, no meu 2º e 3º ano de faculdade, fazendo estágio, ganhando R$750 por mês. Dos R$750 por mês, metade eu usava para pagar a faculdade, porque eu tinha bolsa, pagava um valor pequeno, pagava 300 e pouquinho de faculdade geralmente. Era uma bênção de Deus que tinha me preparado, porque eu soube esperar o tempo certo. É aquela outra parte da mensagem. Mas o testemunho que eu quero falar hoje é o seguinte: os outros R$300 dava um dízimo de R$70, e o que sobrava eu abastecia o cartão de ônibus para me poder ir para a faculdade todos os dias. Era somente isso que era feito. Às vezes eu ia e ficava o dia inteiro estudando, não tinha o que comer, não tinha R$10 para ir no restaurante popular, que era 10 um prato, não dava para ir, não tinha o que fazer. Mas naquele vale, naquele sofrimento, o Senhor me mandou uma mensagem da parte de vinda dos irmãos lá da nossa igreja dos Estados Unidos, e disse: nós queremos você aqui pregando no retiro espiritual da Uma Fé aqui em Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos. E aí eu falei: meu Deus, mas como que eu vou fazer? Eu gasto R$250 contado de ônibus todo mês, a passagem é R$2.500. Isso é 10 vezes mais do que eu gasto, é mais de 5, 6 vezes o que eu ganho. Como eu vou pagar? Deus me levou, me recompensou e me trouxe em 2019 e 2020. Porque se eu olhasse para minha carteira, para a carteira dos meus pais, nada tinha. Deus deu e Deus fez, porque nós vivemos pela fé. Irmãos, meu casamento, o Senhor falou assim para mim: nem se você trabalhar um ano inteiro, você vai ter aquilo que eu vou te dar no seu casamento. E eu falava: esposa, eu não estou vendo nada, a gente ganhou só um negocinho ali, só um joguinho de talher, só um joguinho de prato. Cadê os móveis? Cadê? Eu ia lá e vi o preço do sofá, R$3.000, o preço da geladeira, R$2.000. Eu falei: para mobiliar uma casa, mais de 15, mais de 20. O Senhor falou: para de fazer conta, você está vendo muito pela vista, começa a ver pela fé, começa a ver pela fé. E o Senhor deu, nós pisamos o pé na nossa casa, totalmente mobiliada com tudo que Deus deu para a gente. Porque a gente não vive, fica de pé. Eu vou profetizar: para de viver pela realidade,
Para de viver por aquilo que você acredita. Seu salário não pode resolver a sua vida, você sabe disso. A sua escolaridade não pode resolver a sua vida. A sua mão não pode fazer nada por você. O Senhor está falando, começa a viver pela fé. Acredite na palavra. Jairo, a palavra está sendo liberada. A sua filha não está morta, ela vive. Então creia naquilo que você está ouvindo, não naquilo que você está vendo. E aí Jesus chega na casa de Jairo, e eu estou indo para o final da mensagem. Ele fala, essa menina não está morta, ela está só dormindo. Riam da cara dele, menosprezavam a palavra. E é assim mesmo, eles riem, eles não acreditam. Você vai contar os seus sonhos, as suas promessas, eles vão falar, não, isso daí não dá certo. A sua realidade é totalmente ao contrário. Olha onde você mora, onde você nasceu, olha quem são seus pais, olha quem é a igreja que você congrega. Não é a super, não é a maior, não é o melhor. Você não está no melhor lugar. Você não é o mais famoso, você não está nos maiores cargos, você não é o mais importante dessa empresa. Não vão acreditar. Mas aí Jesus vem e separa os discípulos. Fala, só quero 3 comigo, Jairo e a esposa. O resto da multidão não vai entrar no quarto. Porque quem não tem fé, quem não sabe olhar pelos olhos espirituais, eu estou profetizando, quem não acredita, vai ficar do lado de fora. Então comece a mandar para fora todo espírito de incredulidade, porque Hebreus 11:16 vai dizer, sem fé é impossível você agradar a Deus. Deus está falando, nós somos diferentes. Nós não paramos de crer até o milagre acontecer. Nós não paramos de pedir até Deus fazer. Nós não paramos de acreditar enquanto o milagre não vem, porque nós não vivemos por aquilo que vemos. Jesus disse, Talita cumi, para a menina, levante. Ela estava o quê? Dormindo. Presta atenção nisso. Você se cansou muito, aí você teve esse feriado abençoado. E muitos de vocês, eu creio que fez como eu. Vou descansar, não é? Vou descansar. Desliga o despertador. Vamos descansar. E por mais cansado que você esteja, por mais angustiado que você esteja querendo dormir, digamos que você fique 2 dias sem dormir, você quer dormir. Quando você deita, você perde seus sentidos, você apaga no sono. Mas fala para mim, depois de 8 horas acontece o quê? Ou melhor, alguns mais, depois de 10 horas, depois de 12 horas, depois de 13 horas, alguns 14, misericórdia. Alguns 14 horas, eu já vi uma pessoa aqui que ficava no sono por 40 horas. Eu falava, meu Deus, nem José sonhou tanto quanto essa pessoa. Mas depois de um tempo que for, o que acontece? Não tem como mais você ficar dormindo. Você precisa acordar, o seu corpo dá um jeito de te despertar. Você pode fechar a janela, você pode pôr o ar-condicionado, você pode colocar a coberta na melhor posição possível. Aquele conforto que você estava sentindo começa a virar incômodo. Aquele travesseiro começa assim a se tornar uma pedra. E aí você fala, meu Deus, eu tenho que levantar dessa cama, eu não aguento mais ficar nessa cama. E é assim que Deus está falando para aqueles que dormem nas nossas casas. Jesus está começando a incomodar quem é que está muito confortável no sono espiritual. Jesus vai começar a incomodar quem está muito acomodado. O relógio está batendo, o despertador do céu vai tocar, e uma hora você vai ter que acordar para viver o milagre. Jesus está falando, eu estou despertando o seu marido, eu estou despertando o seu filho, eu estou despertando o lugar onde você trabalha, eu estou despertando, eu estou acordando esse povo que está dormindo, porque por mais profundo que seja o sono, ele tem uma hora para acabar. E a hora que acabar, Jesus fala, menina, levanta, 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 chegou a hora, levanta, para de ficar chorando pelos cantos, levanta, mulher, levanta, homem, levanta, jovem, levanta, pastor, levanta, missionária. Aí Jesus toma a menina pela mão direita e toma você hoje. Quem recebe, ele vai falar, você vai ser levantado. E eu só quero te dizer uma coisa, vale a pena orar na presença do Senhor, porque ela se levantou, igreja, ela se levantou, parece que não, mas ela se levantou. Ou seja, insistência gera milagre, um adorador gera milagre, quem se prostra no altar gera milagre. Ah, você quer viver milagre esse ano? Então começa a anotar essa lista. Quem insiste na presença gera milagre, quem ora gera milagre, quem adora gera milagre, quem leva Jesus para casa gera milagre, quem tem atitude gera milagre, quem anda, quem não dá um passo fora da direção de Deus gera milagre.
oração, intercessão gera milagre. E a casa que estava determinada a doença, que estava determinada a morte, que todo mundo já dizia que não ia dar mais, agora era uma casa de vida. Deus está profetizando, eu estou profetizando aqui para você. Levanta suas mãos, fecha os olhos. Não precisa mais olhar, eu já encerrei a mensagem. Eu só quero orar por você aqui agora. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Oh, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos e apresentamos agora essa igreja nas suas mãos. Nós apresentamos essa casa nas suas mãos. Nós apresentamos a vida, meu Pai, daquele que é o principal daqui, Senhor, meu Pai, dessa igreja, Senhor, meu Pai, como todas as casas de todos os irmãos presentes. E nós não queremos mais um ano de morte, mais um ano de dormência espiritual, mais um ano. Nós queremos meditar e queremos ser avivados. E eu profetizo, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava dormindo, tudo aquilo que estava apagado, esse ano Deus vai ressuscitar. Comece a interceder. Deus está falando, eu preciso que você interceda. Eu preciso que você interceda, aumenta mais. Eu preciso que você interceda. Fala o nome daquele que precisa acordar. Fala o nome, intercede, busca. Em desespero, aos pés de Jesus se ajoelhava. O principal da sinagoga, Jairo ele se chamava. A sua filha estava para morrer em sua casa. Era o sonho da família, era quem Jairo mais amava. Pediu a Jesus para que o seguisse até a sua casa. Estendesse as mãos, a única esperança que ele tinha, ver sua filha voltar a correr. Jesus vem me socorrer. Peça a Ele socorro. Peça para Ele o livramento. Os seus amigos fala, Jesus, vai para minha casa hoje, vem comigo, Jesus. Que Jairo podia escutar. Insiste com ele hoje, insiste. Jairo vai pra casa, a sua filha amorteceu. Você que está precisando de um milagre hoje, você que precisa ter liberdade, o altar está liberado. E naquele se você momento, quiser vir, Jairo estava entrando achando que tudo tinha acabado. Mas Jesus olhou em seus olhos e disse: Jairo, não temas, crê somente que eu tenho hoje algo extraordinário para fazer na sua casa. E Jesus chegou na casa e o povo que chorava. Quem precisa de milagre? Quem precisa, vem aqui. Só quem está precisando de milagre, vem. Vem, igreja, vem. Só quem precisa, quem está desesperado. Olha, está vivo, vem. Quem está precisando de milagre, vem. Deus falou, chega de morte na sua vida, chega de tristeza. Só quem não aguenta mais, só quem não quer viver mais esse ano, essa dor, vem aqui, quero orar agora por você. Eu vou ungir você, vamos ungir e vamos profetizar. Chega de dor na sua vida, chega de tristeza no seu coração. Chega, é o dia que você vai receber o seu milagre, é hoje. Meus amigos correram para anunciar a pior notícia que Jairo podia escutar. O Espírito Santo de Deus na autoridade. E nós te pedimos, libera agora o milagre para essa moça. Libera, Deus. Eu não sei o que precisa, mas o Senhor é aquele que faz milagre. O Senhor é aquele que traz a vida de novo. Dá ânimo para ela, que ela acorde longe dessa tristeza, dessa depressão, e possa receber o milagre. Acompanha ela até a casa, Senhor. Acompanha, Senhor. Vai até a casa. Sim, vai, não tenha medo. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo de declarar vitória. A sua casa entrará pela casa do Senhor. Você há de receber o seu milagre hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ressuscitando. Eu creio, pode orar. A casa tem vida. Não temas, ele entrou na casa. Chega de medo. Não temas, ele entrou na
Chega de tristeza. Chega de sentir que você não pode, que você não consegue. Você está falando que você realmente não consegue. Mas sobre a autoridade da palavra, as minhas mãos estão sobre as suas mãos agora. E da mesma forma que as minhas mãos aquecem você agora, Deus pode fazer na sua vida. Recebe o seu milagre hoje. Recebe o seu milagre hoje. Recebe o seu milagre para a sua casa. Leva o seu milagre. Creia hoje. Libertação. Cura. Oh, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Não perca a oportunidade de se lançar, igreja. Todos aqueles que vieram na frente receberam o seu milagre. Quem recebeu a palavra do coração, aplauda o nome do Senhor Jesus.